dia, sejam bem-vindos a mais uma live e hoje com o tema: eu sou dependente da minha mãe para tomar minhas decisões? Mais um tema para a gente falar sobre essa relação materna, né, gente? Eu ajudo pessoas a terem uma relação respeitosa com as suas mães superprotetoras. E esse é um tema, né, que não tem como a gente conversar. Talvez seja algo, né, que muitas das vezes a gente pensa se existe ou não, né? Vocês já ouviram falar sobre essa dependência materna? Que na verdade a gente sempre ouve falar, né, sobre uma dependência quando a gente fala em relacionamento, né? Então, dependência emocional, né? Assim que a gente ouve, né, a gente escuta aí falar. E o que isso significa? Quando eu sinto, né? Vamos tentar pensar, gente, para ficar mais fácil da gente entender, isso no relacionamento amoroso, né? Vamos pensar, né, que eu esteja em um relacionamento amoroso, onde eu não me sinto bem com isso, né? Onde eu me sinto talvez aí que eu tenho uma vontade de terminar esse relacionamento e eu não consigo, né? Eu não consigo ter outra resposta, eu não consigo pensar em terminar essa relação, eu tô sofrendo muito com isso, mas mesmo assim eu não consigo terminar, né? Em muitos casos, né, a pessoa, né, sabe até que o parceiro ou a parceira está traindo e mesmo assim ela ou ele não consegue terminar, né, dar um passo para terminar essa relação. E aí às vezes a pessoa fala: gente, eu nem sei se eu amo, sabe? Eu não sei se eu gosto, mas eu não consigo terminar, né? E aí a gente vai buscar um entendimento para isso, né? Então a gente caracteriza isso como dependência emocional. É como se eu tivesse um buraquinho em mim, né, que o outro me completa, né? E aí a pessoa fala: gente, mas não tem nada nesse outro que é tão bom assim, sabe? Mas eu não consigo terminar. Por quê? Porque a gente vai precisar investigar, né, em nós, o que de fato, na nossa história, né, criou-se um buraquinho ali, nesse emocional, e que aparentemente o outro me completa. Porque na verdade não é assim, né, gente? A gente sabe que esse buraquinho em nós somos nós mesmos que precisamos preencher, né? Tá, então para vocês entenderem o que é essa dependência emocional, tá? É como se no meu carro tivesse uma pecinha, né, que tá ali estragada ou que tá em falta e aparentemente a outra pessoa tem essa peça da qual eu não tenho, sabe? É mais ou menos por aí. Só que na dependência materna, gente, isso muda um pouco de sentido. Então a gente entende que é uma coisa assim, ó, o filho, né, você filho, acaba tendo uma necessidade dessa mãe para tudo. Então você precisa da aprovação e da supervisão dela para fazer as suas coisas, né? E a impressão que dá é que quando você não tem, você se sente muito perdido na sua vida, né? Que é esse sentimento envolvido que a gente fala, né? Uma dependência da minha mãe para resolver as coisas, uma dependência dela para me aprovar naquilo que eu vou fazer, né? Parece que eu não existo se eu não tenho a aprovação da minha mãe para aquilo que eu preciso fazer. E o que isso vai gerando, gente? Insegurança, né? Então nós vamos nos tornando pessoas inseguras na vida, ao ponto da gente passar por uma situação e não conseguir resolver, sabe? Então a gente se sente perdido com aquilo, a gente chega numa situação que a gente não sabe para que caminho a gente vai e a gente tem a necessidade dessa mãe para aprovar e dessa mãe para supervisionar, né? Então ela tem que estar perto. Muitas das vezes você não está próximo a ela, né? E bate aquele sentimento de estar sozinho na vida. Por quê? Porque aí a gente está entendendo que existe essa dependência emocional materna, né? E isso também aparece, gente, em relação nas nossas ações, né? Atitudes e ações, né? Quando eu vejo que eu preciso dar um passo, eu me sinto perdido. E muitas das vezes, né, gente, a gente nem imagina que isso tá ligado à nossa mãe, né? Às vezes para nós é algo natural, né? Às vezes não que seja natural, mas no sentido assim, ó, eu sou uma pessoa insegura,
né? Tá, mas a insegurança, ela é um sintoma de alguma coisa, né? Que a gente precisa olhar, de fato, da onde que tá vindo essa necessidade, né? A necessidade de quê? De ter alguma coisa que me dê segurança. Porque a insegurança é o contrário disso, né? Insegurança é o contrário de segurança. Então, eu não me sinto seguro para nada, né? E aí sempre me vem essa dependência materna, né? Então eu preciso ligar para minha mãe para perguntar, eu preciso tirar uma ideia com ela para ver se para ela tudo bem, né? Então é o medo de tomar decisão sozinho e se arrepender lá na frente, né? Tudo isso ligado a essa dependência materna. E aí, gente, tem uma coisa da atenção, né? Então isso a gente vê muito lá na fase da infância, né? Quando a criança, ela precisa, quando a mãe não está próxima a ela se sente muito, talvez até um pouco irritada, gente. Quando perde essa mãe de vista, ela se frustra, né? Então essa mãe tem que estar com ela o tempo todo. Então vamos pensar naquela criança, né, que vai começar indo para a escola, né, e não consegue ficar sem essa mãe, né? Então, de certa forma, através que a gente vai falar sobre o que vai causando isso em nós, ela acaba através da superproteção, né? Essa criança vai ficando dependente dessa mãe, né? Então, ela chora, ela não consegue ficar na escola, né? Ela tem aquele sentimento de solidão, porque essa mãe tá sempre junto com ela, né? E onde vai acontecendo isso? Isso, gente, se estende para a vida inteira. Então, até com que a gente vá entendendo que é necessário que isso vá evoluindo, né? Porque isso pode aparecer na fase adulta, né? Que aí é quando a gente começa a buscar o entendimento. Peraí, então tem alguma coisa que precisa ser mudada. Porque lá na fase da infância, é importante que essa mãe, né, esteja muito próximo, que ela realmente proteja esse filho de perigos que ele não vê aí. Mas, ao mesmo tempo, vai criando nesse filho uma necessidade grande dessa mãe estar o tempo todo ao lado dele. E quando ele não tem ela próximo, ele se frustra, né? Lembrando que isso pode vir, né, e prolongar-se para a vida adulta também, né? E aí, gente, a gente começa a entender que isso vai chegando na nossa vida social, né? Que é nos vínculos, nos relacionamentos. Então, acaba por você, filho, né, não conseguir manter amizades, criar vínculos, ter essa questão da socialização, estar entre pessoas, né? Então, eu vou sair, mas a minha mãe está em casa. Muitas das vezes, eu nem quero sair porque eu quero ficar com a minha mãe na minha casa, né? Então, é um sentimento que te segura ali mesmo naquilo, né? E aí vem o sentimento de culpa porque eu tô saindo, mas quando eu tô com os meus amigos eu não me sinto à vontade, porque parece que eu quero estar na minha casa, né? Então, você vai entendendo que realmente tem alguma coisa, né, que tá ligada a essa dependência materna, né? E aí é onde a gente precisa olhar. E a gente fala também, gente, da autoestima baixa. Porque o que acontece? Quanto mais dependente eu sou, mais frágil eu sou na vida, né? Porque, olha, eu preciso da aprovação da minha mãe, eu preciso que ela me supervisione, eu preciso que ela esteja ao meu lado, né? Então, como que eu me sinto forte e seguro para resolver as coisas da minha vida, né? Então, essa baixa autoestima, ela começa a afetar os relacionamentos, né? Então, as relações, elas não se mantêm, elas passam a ser relações superficiais, né? E não duradouras, né? Tudo isso ligado a essa dependência materna, né? E assim, gente, é uma coisa, né? Eu já estive nesse lugar, né, gente? Isso pega, na verdade, posso dizer que eu sou uma filha transformada, né? Através de todo o meu caminhar, de tudo que eu vivi até hoje, né? Eu falo do método 3F sempre aqui para vocês, que é o método que eu vivi. Então, eu já estive nesse lugar, né?
muito dependente da minha mãe emocionalmente. Fui muito, muito, muito mesmo, assim, fui enxergando o quanto eu era, né, o que eu precisava mudar, sair desse lugar para conseguir atingir os marcos da minha vida, né? Que eu fui me tornando essa adulta, mas uma adulta que ainda estava lá naquela fase infantil. Por quê? Eu me lembro uma vez no trabalho, foi o segundo trabalho que eu tive na minha vida, e eu passei por uma situação de dificuldade e aí eu não consegui resolver aquilo, né? Fiquei muito triste com a situação, não conseguia responder as pessoas, sabe? Em nenhum momento eu conseguia ter uma outra resposta. E aí na hora do almoço, né, após uma discussão, uma questão, na verdade nem discussão, porque eu nem discutia, tá, gente? Eu guardava tudo pra dentro de mim, aquilo gerava ansiedade, desespero, né? E eu liguei pra minha mãe na hora do almoço. E aí eu contei pra ela o que tinha acontecido e ela me ouviu, né? E assim, né, sempre muito acolhedora, minha mãe. Porém, ela sempre me ditando o que eu tinha que fazer, né? Ela também, né, gente, não tinha esse conhecimento, né? Não tinha. Então, ela não me disse o que você precisa, o que você tá sentindo, né? Como que você pensa que pode resolver essa situação? Para que pudesse me fortalecer, né? Só que ela, como mãe, ela já quis me dar uma solução pronta, né? E aí ela me falou o que eu tinha que fazer, como se ela tivesse realmente todas as respostas que eu precisava. Então, essa dependência, né, muito grande. E ela me ensinou o que eu tinha que fazer naquela hora, eu consegui me sair da situação, voltei a trabalhar, né, e continuei o meu dia, fui até o final do dia, voltei para casa, continuei conversando com ela sobre, mas assim, eu, Thaisa, ter resolvido sozinha? Não, eu precisei dela naquele momento. Só que aquilo tirava minha força, porque não era o primeiro problema que eu tava passando e nem era o último que eu ia passar. Porque, na verdade, eu passei por outros problemas, assim, vamos dizer, problemas dificílimos, que eu tive que passar sozinha, né? Que eu não tinha ela comigo o tempo todo, né? Porque a sua mãe não vai estar com você o tempo todo, né, gente? E isso foi gerando, né? E aí me fez lembrar de várias outras coisas, gente. Conforme eu fui cuidando desse lugar, né? Que eu fui saindo dessa Thaisa de antes, eu fui enxergando muito coisas que eu passava. Por exemplo, quando eu tinha 11 anos de idade, né? 11, 12 anos de idade, minha mãe participava de um grupo de oração todas as quartas-feiras. Até hoje ela participa. E aí eu ficava em casa sozinha, né? Nessa época que meu irmão estudava e eu ficava sozinha em casa, coisa assim de meia hora, né? Que os meus pais não deixavam. E aí eu ficava no portão, chorando, esperando a minha mãe voltar. Parecia que eu ia perder ela, sabe? Era um sentimento assim de que eu ia buscar ela e ele ia voltar, não ia voltar sem ela, ia voltar sem ela, né? E logo ela chegava e o sentimento passava, né? Então assim, hoje, depois, na verdade, né, de aprofundar e falar sobre isso, eu entendo essa dependência materna. Então era um medo profundo de perder minha mãe. Eu sempre tive muito medo de perder ela. Mas um medo doentio, gente, um medo que paralisava. Por quê? Porque existe um medo saudável, né? O medo saudável da gente perder quem a gente ama, né? Então, assim, hoje eu consigo falar desse medo. Gente, eu tenho medo. Não tem como eu não falar pra vocês que eu tenho medo. Tenho muito medo de perder minha mãe. Medo de perder meu pai, medo de perder meu noivo, meu irmão, minha família. Então, assim, muito medo mesmo. Porém, é um medo que eu consigo falar, que eu consigo buscar maneiras de cuidar disso, né? Só que antes não, era um medo que paralisava. Então, eu não saía de casa, eu não deixava minha mãe sozinha, eu tinha medo de sair e, assim, acontecer alguma coisa, eu não estar em casa, né? Às vezes numa discussão, quando a gente discutia, sabe aquela coisa, mãe, eu não quero. Ela fala, você vai fazer, não, eu não quero. E depois se arrepender e chorar muito por conta do arrependimento, com medo de sair de casa e voltar ela não tá bem. Gente, eu lembro que eu sonhava, que eu saía e quando eu voltava, a rua da minha casa estava cheia de ambulância, sabe? Com medo de que eu chegasse e ela tivesse acontecido alguma coisa com ela nos meus sonhos.
Então, gente, realmente são situações, né, que você, filho, né, e eu já vivi nesse lugar, é muito doloroso pra gente, né, muito doloroso pra você, esse medo, né, assim como outros, né, gente, isso pega na minha história, e eu sei que você passa por outras questões também nesse sentido, né, então, e essa dependência, gente, agora vamos entender por que isso acontece, né, a gente tem a superproteção como algo que também potencializa, né? Isso nasce a partir dessa superproteção. Só que em nenhum momento a minha mãe queria provocar isso em mim. Ela fazia consciente? Não, né? Ela tem uma história de desamparo, tem muitas coisas que ela viveu na vida dela, né? Que faz com que ela tenha essa, na verdade, ela faça, né? Ela tem essa superproteção com os filhos, né? Porém, não é algo que ela traz como intenção. Da mesma forma, gente, como a questão da educação rígida. Isso também pode surgir na educação rígida, né? Então, a mãe que é muito rígida, a mãe que fala, você precisa fazer isso. Você sabe aquela coisa de exigir demais para que o filho faça tudo certo, para que o filho não erre, para que ele se torne um adulto, para que você atinja as metas que é necessário, para que você entre na faculdade, para que você tenha seu carro, tire a sua carta, seja independente. A mãe que quer ajudar, porém, essa educação rígida também faz com que você, filho, fique dependente emocionalmente, porque ela sempre orientou, né? Você tem que fazer, você tem que reagir, você tem que lutar, você tem que trabalhar. Tudo isso vai gerando em você, filho, essa dependência, né? Porque é como se ela fosse realmente esse ser onisciente que a gente fala, né? Que é um ser que sabe de tudo. E aí, quando nessa relação, você, filho, acaba não conseguindo tomar as próprias decisões e dar os próprios passos, né? E também, gente, pode acontecer com o sentimento de rejeição, tá? Talvez em algum momento, né, a gente precisa sempre olhar, tá, gente, com muito cuidado. Eu costumo falar que relação materna é um solo muito sagrado, né? Por quê? Falar disso gera polêmica, tá? Às vezes tem mães que ficam até bravas comigo, no sentido de trazer todas essas reflexões, mas são algo, né, que a gente precisa pensar, né? A gente, né, você, filho, sabe o quanto isso traz para você algum sofrimento, porém, gente, não é nada. Como que a gente vai entender? Existe um personagem que aparece no meio de tudo isso. Então, vamos pensar. A minha mãe, super protetora, certo? E eu, filha dependente emocionalmente dela. Aqui no meio, gerou-se um personagem. Qual foi o personagem que surgiu em mim? O personagem do medo de perder ela, o personagem da insegurança, né? De não me sentir segura e de precisar da opinião dela para tudo. Então, aqui no meio vai gerando todos esses sentimentos, né? A partir da relação com a minha mãe. Então, ela não foi falando para mim ao longo do tempo, Thaisa, você precisa ser dependente de mim. Thaisa, você precisa ter medo de me perder. Não. Foi através da relação, através daquilo que ela foi, na verdade, as respostas que ela tinha e a forma como ela foi encontrando de me educar, no meio disso foi gerando esses sentimentos em mim, filha, né? E aí é onde a gente precisa entender. Então, peraí, sou eu que estou dependente dela, né? Eu também me sinto frágil e também não me sinto segura para tomar minhas decisões. Então aí, gente, qual que é o jeito, né? O que a gente faz? Porque, na verdade, assumir isso pra gente é algo muito difícil, né? Então, eu assumir que realmente eu sou dependente emocionalmente da minha mãe, tenho essa dependência materna, é muito doloroso, né? Não é fácil pra gente assumir, né? A gente assume, né? Eu acho que é o primeiro passo assumir. E a segunda coisa é começar pelas pequenas coisas, né? Então, procurar por exemplo, numa situação que você se vê indeciso, o que você pode fazer? Lembrar primeiramente
dessa dependência. Então, peraí, né? Eu ouvi, né, falar sobre isso, me vi nessa situação, então agora eu vou precisar ter uma nova resposta. O que eu sempre faço? Eu ligo para ela, né? Eu ligo para ela, eu mando um WhatsApp, eu espero encontrar, eu vou atrás, eu pergunto, mãe, o que eu faço, né? Nessa situação, gente, para que a gente comece a se movimentar, então para que você comece a buscar novas respostas e a ter um novo comportamento, para que você também se fortaleça e se torne esse adulto maduro e independente, você vai precisar dar alguns passos. Então, aconteceu uma situação que você está em uma dificuldade, que você, a princípio, sente a necessidade de ligar, para um pouco para pensar sobre aquilo, né? Então, peraí, é uma situação na qual eu posso resolver, né? Peraí, né? Eu já estou numa idade que eu preciso pensar, buscar maneiras de resolver dentro de mim, né? Eu já estou nessa idade, então peraí, eu preciso buscar maneiras de resolver, então eu não vou ligar para minha mãe, né? Eu não vou esperar, ou talvez conversar com essa voz interna, né, gente? Porque a nossa mãe nem sabe que a gente tá precisando. Na verdade, a voz tá aqui dentro, ó. Nossa, eu preciso ligar? Nossa, minha mãe saberia resolver. Nossa, ela poderia me ajudar nessa situação. Nossa, ela teria a forma exata de resolver. Eu não sei como resolver. Mas percebe que eu tô conversando com a voz que tá dentro de mim, né? A voz aqui dentro que tá me falando pra eu fazer isso. Não, peraí. Eu vou buscar alguma forma de resolver isso agora. Então, gente, para que isso comece a ficar algo mais comum para você, de repente você vai agir e nem vai perceber. Quando viu, já conseguiu ter uma outra resposta, né? Veja se você consegue resolver, né? Veja se você consegue ter novas respostas para isso. E busque aí dentro, porque isso vai gerando segurança em você. Então, gente, só o fato de você assumir já é muito importante. Então, eu assumo pra mim mesmo que realmente eu sou insegura, eu não consigo resolver as coisas, eu me sinto mal só de pensar que eu posso resolver o negócio da problema, né? Da mesma forma, gente, que é quando a gente, essa coisa da gente também não parar pra pensar, né? Porque em alguns momentos, algumas pessoas na verdade, já passa da conta, né? Já faz o negócio sem pensar, já arrisca demais, depois arrepende. Eu acho que é importante a gente encontrar esse equilíbrio, né? Então, você, filho, tá? Para pensar um pouco sobre isso, né? Veja se você está numa idade que você já precisa se tornar esse adulto maduro, né? Esse adulto independente, né? Veja como que você tem reagido na tomada de decisões, né? Você se sente perdido, né? Você se sente sozinho, né? Veja se tem algo aí. Procure se conhecer, né, gente? Porque a gente nem para pensar sobre isso, né? E eu estou aqui para convidar você para pensar. Pensar sobre as suas atitudes, pensar sobre a sua insegurança, né? Procurar aí para ver se você se encaixa, né, nesse filho dependente, se tem essa dependência materna. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Depois as coisas vão acontecendo, tá? Eu já estive nesse lugar, como eu disse para vocês, né? Hoje eu sou essa filha transformada. Hoje eu consigo ter esse relaxar, sabe? Para pensar no que eu quero, para buscar minhas decisões, né? Então, assim, é algo que é libertador, gente, né? O método 3F que me ajudou, né? E que me faz cada dia ser essa filha forte, independente, né? Buscando sempre o meu lugar, né? Tenho a minha mãe, né? É uma pessoa que me ajuda muito nesse sentido também. Porém, hoje eu consigo me posicionar e ser eu, né? Assim, ser eu na vida, né? Já não tenho essa dependência de depender tudo dela, né? De tomar minhas decisões a partir do que ela pensa, tá? Eu troco com ela, como eu sempre falo. E a gente conversa, a gente troca, mas a minha vontade tá sempre ali junto com isso,
tá bom? Gente, segunda-feira temos live, tá? Já vou ver aqui o título para falar para vocês, para que vocês já, né, vão se preparando aí pra gente estar junto, né? O próximo tema, gente, a gente vai falar... Tenho muito medo de desagradar minha mãe, tá? Esse vai ser o tema da nossa próxima live, né? Então, esse desagradar, né, gente? Filho de mãe superprotetora também tem medo de desagradar. É um medo que nos perturba, né? Então, nos vemos na segunda-feira, tá? Boa quarta-feira pra vocês. A gente vai se falando por aqui. Um beijo da Psico e até lá!